Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, dileto ouvinte, a saudação a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria Imaculada, hoje 9 de setembro, sábado. Que a Virgem Maria olhe por você, prezado ouvinte, por todos nós e pelas nossas famílias. Compartilho com você o número 41 dos Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras na Liturgia, cujo tema é Ofertas e Oferendas. Deus ama quem dá com alegria. Na celebração da Santa Missa ou do culto, chega o momento em que os fiéis são convidados para apresentar ao altar, junto com o pão e o vinho, uma oferta, de costume em dinheiro. A introdução geral ao missal romano indica: é louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou o diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Também são recebidos o dinheiro ou outros donativos oferecidos pelos fiéis para os pobres ou para a igreja, ou recolhidos no recinto dela. O simbolismo da profissão dos dons é duplo. Expressa a participação na Eucaristia e o desejo de partilhar algo com os pobres e necessitados. Desde o início da Igreja, a celebração da Eucaristia mantém a característica de partilha por amor. Na ocasião da coleta feita entre as igrejas da Grécia para ajudar a Igreja Mãe de Jerusalém, São Paulo escreve que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. O costume de doar, no contexto da liturgia, vem de uma longa história do povo de Israel. O livro do Deuteronômio 26:2-4 narra: Tomarás os primeiros frutos de tudo que a terra produz, colhidos da terra que o Senhor Deus te dá, e pondo-os numa cesta, irás ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido, para nele fazer morar seu nome. Irás apresentar-te ao sacerdote em exercício e lhe dirás: Reconheço hoje, diante do Senhor meu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá de tua mão a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Os hebreus deviam também colocar o dízimo de todos os produtos à disposição do levita, do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que comam à saciedade nas tuas cidades. Deuteronômio 26:12. Em nossa Eucaristia, esse gesto destaca a unidade que existe entre a caridade fraterna, entre o sacramento do altar e o sacramento do irmão. A partir do século VII, o costume de oferecer alimentos ao pouco foi substituído pela doação em dinheiro, mas mantendo o mesmo sentido de partilha e ajuda fraterna. A oração eucarística quarta recorda esse hábito quando reza pelos fiéis que em torno deste altar vão oferecer este sacrifício. Doando sua oferta, o fiel que participa da ceia do Senhor oferece o fruto da terra e do trabalho humano, que vai se tornar pão da vida. Apresenta também o vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que vai se tornar vinho da salvação. Os escritores dos primeiros séculos observavam que os grãos do trigo e da uva representam os batizados. Como os grãos triturados formam uma só substância, do mesmo modo, os batizados constituem um só corpo, a Igreja.
No momento em que o presidente da celebração apresenta ao Pai o pão e o vinho, ele apresenta também todas as pessoas que, com gesto simbólico, ofereceram a si mesmas através da oferenda dos dons. No gesto de doar a moedinha no cesto, tenhamos o mesmo espírito da viúva que Jesus apresentou como exemplo aos seus discípulos. Disse: ela, em sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Marcos 12:44. A intensidade do amor dá sentido e valor à nossa oferta, por pequena que seja. Muito aconselhado, portanto, que ao menos aos domingos alguns fiéis levem ao altar as oferendas, gesto simples, mas muito significativo, e se for explicado e compreendido, todo gesto litúrgico adquire riqueza de sentido e favorece o crescimento espiritual dos que participam, quando realizado com justa compreensão e bela realização. Está aí para nós, para as nossas equipes de celebração litúrgica, o sentido bonito do gesto que nós temos de ofertar, de apresentar as oferendas no altar. Creio que seja uma boa indicação aqui de Dom Armando Bultiol de que as nossas liturgias, de vez em vez, colocasse essa procissão das oferendas, do pão e do vinho, pois é um gesto que revela a beleza deste ir ao altar para apresentar as oferendas. No pão e no vinho ofertados está toda a dimensão de unidade da igreja ali no altar, reunida para celebrar os divinos mistérios. A liturgia precisa ser carregada dessas simples, mas profundas expressões, gestos que expressam de forma orante a nossa entrega a Deus. É claro que deve se preocupar com quem você vai colocar para levar o pão e o vinho até o altar. Deve ser pessoas já da comunidade que têm uma participação, que produzam realmente com a sua vida esses frutos de unidade com a igreja. Você não vai pegar qualquer pessoa que não tenha noção ainda da liturgia, mas pessoas bem compostas, na modéstia, pessoas que têm realmente essa sensibilidade para com as coisas santas, e é sempre bom motivar a pessoa que vai levar o pão e o vinho ao altar, o significado de tudo isso. De vez em vez, o padre pode dar essas catequeses ao povo para explicar o sentido desses gestos, pois ajuda a comunidade a compreender a mistagogia dos sinais e dos gestos litúrgicos. Enfim, nossa igreja é um poço de bondade, de beleza, que nós nunca vamos conhecer tudo, mas é bom sempre ter essa afabilidade no coração para compreender essas bondades. Finalizo aqui essa meditação, antes da leitura do Evangelho, do versículo bíblico, dizendo que na procissão das oferendas se leva o pão, a âmbula com as hóstias, e as galhetas, o vinho e a água, nunca o cálice. Não se coloca o cálice na procissão. Muitas vezes a gente vê isso, pois o cálice é de uma atividade exclusiva do sacerdote e não deve entrar nesta procissão. Que Deus nos ajude a viver bem a nossa liturgia na nossa comunidade, na nossa paróquia. A aclamação ao Evangelho de hoje traz o versículo 6 do capítulo 14 de João, palavra de Jesus que diz assim: Sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra de Jesus revela a grandeza da sua mediação. Ele é o verdadeiro pontífice, aquele que faz a ponte entre nós e o Pai. O Cristo veio realizar a missão do novo Adão. Se por aquele Adão do Antigo Testamento veio a desordem, veio o pecado, veio a estratificação da humanidade, todo esse prejuízo tremendo causado pela desobediência, em Cristo nós temos o caminho da volta, o caminho que nos conduzirá à harmonia, a esta íntima comunhão com o Pai. Nosso Senhor trouxe para nós essa graça, essa bênção da reconciliação. Ele reconciliou-nos com Deus. Ele fez para nós esta grande dádiva de nos outorgar, pelo teu sangue e o sacrifício da cruz, a nova e eterna aliança que se renova, que se reatualiza de maneira viva e presente na Santa Missa. Cristo, ele é esse caminho. Não há outro caminho que possa nos levar ao Pai. Ele é o caminho. Esta palavra de Jesus, ela é profunda, bonita, extremamente significativa para todos nós. A reconciliação da humanidade ferida com o Pai se dá no Filho, e o Espírito é o amor de ambos que, vindo ao nosso coração, nos instrui na compreensão do mistério que nós somos e do mistério que nos envolve, que é o próprio Deus. Sigamos Jesus, o bom caminho que nos leva ao Pai. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias eternas, que nos deste Jesus, o único caminho de retorno ao verdadeiro ambiente de harmonia e de paz, ao novo Éden, que é o céu. Obrigado, Senhor, por Jesus, que nos dá esse caminho, essa direção. Fica conosco, Senhor. Unja nossos corações com a graça do Espírito Santo para vivermos a alegria da nossa entrega a Ti, Senhor. Abençoa os doentes, os que sofrem, os que passam por tribulações. Encha-os de santa e eterna alegria. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seja abençoada a sua vida, dileto ouvinte, e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volte a estar conosco às 21 horas, com a oração da noite, e amanhã cedo, com a oração da manhã. Fique em paz.